Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, que privilégio estarmos uma vez mais reunidos para aprender a palavra de Deus, para compartilharmos as verdades da palavra do Senhor em um trimestre que já tem se mostrado, estamos aí em 50% já do conteúdo proposto para a lição desse trimestre e temos sido altamente enriquecidos, edificados, orientados, exortados através da palavra de Deus. E nessa manhã nós temos mais uma parte desse conteúdo fantástico que tem sido compartilhado. E eu quero, antes de nós iniciarmos propriamente dito, orarmos nesta manhã. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por teu amor, te louvamos por tua graça abundante, o teu cuidado para com as nossas vidas. Pai bendito, eu louvo ao Senhor, ao Pai amado, pelo privilégio da salvação e pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã de compartilharmos a palavra do Senhor. Pai, eu louvo ao Senhor pela vida do nosso presidente, pastor Isaac Valadares, sua família, bem como toda a equipe envolvida, Senhor Deus, nesse processo de transmissão da tua palavra através desse canal. Bendito Deus, nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que nós tenhamos uma manhã de aprendizado e nós vamos aí compartilhar hoje a lição de número 6. Nós estamos estudando, meus irmãos, nesse quarto trimestre do ano de 2022, na classe dos adultos, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias dentro do livro do profeta Ezequiel. Então nós estamos aí estudando o livro do profeta Ezequiel, alguns capítulos já foram aí abordados e nós teremos aí ainda muito mais até o final deste ano, não é? E sermos aí enriquecidos. O comentarista da lição, o pastor Ezequiel Soares, vem trazendo com muita propriedade grandes ensinos dentro da palavra do Senhor, dentro do livro do profeta Ezequiel. E hoje, a lição de número 6, a justiça de Deus. O textuário da lição está em Salmos, no livro dos Salmos, Salmo de número 18, o verso de número 26, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. A verdade prática da nossa lição: os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, que nós vamos fazer, está em Ezequiel, capítulo de número 14, versículos de número 12 a 21. Você pode acompanhar aí na tua casa juntamente conosco. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, olha só, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Versículo de número 14, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Versículo 16, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Versículo 17, ou, se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Versículo 18, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou, se eu enviar a peste sobre a terra, sobre tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda
que Noé, Daniel e Jó, começamos os versículos falando exatamente desses três homens, Noé, Daniel e Jó, vamos citar eles mais ao final dessa lição. Se estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E para encerrar, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, e as nocivas animais selvagens, e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, meus irmãos, são os versículos que serão a base da nossa lição, e nós temos aí alguns objetivos, dentre eles identificar o juízo divino, não é? Mostrar a petição que Deus não atende e refletir aí a respeito da intercessão de Noé, Daniel e Jó. São os 3 objetivos da nossa lição que nós vamos abordar durante essa manhã. A presente lição, meus irmãos, essa lição de hoje, ela visa destacar a justiça divina, não é? É o tema da lição, então vai destacar a justiça divina contra o pecado reiterado do ser humano. E para esse estudo aí, nós temos aí o capítulo de número 14 de Ezequiel, que é onde o Senhor deixa claro a sua indignação contra a rebelião de Israel. O Senhor demonstra essa indignação, cálice do Senhor já tomado, e ele demonstra essa indignação contra a rebelião de Israel, e essa lição aqui é um forte alerta quanto à santidade e à justiça divina que não deixa impune o pecado. Devemos ter esse entendimento, não é? Esse entendimento, e essa lição está fundamentada com 3 grandes tópicos, e no primeiro deles nós vamos ver aí o juízo divino exposto pelo profeta Ezequiel. No segundo tópico que nós vamos estudar nessa manhã, o tipo de petição que Deus não atende, e finalmente ver no terceiro tópico aí com respeito à impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos. Neste capítulo nós vemos Noé, Daniel e Jó, mas nós vamos poder contextualizar isso também nos nossos dias, não é? E essa intercessão, nós vamos ver essa impossibilidade de uma possível intercessão de homens justos, como Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo, para livrar uma nação, para livrar alguém do juízo divino. E à luz desses tópicos aí, essa lição, ela desenvolve esse tema que é a retribuição ao pecado, não é? A retribuição ao pecado. Isso é importante que nós entendamos, não é? O quanto o Senhor Deus é longânimo, mas também vamos estudar, como é o tema da lição, a justiça divina. O Senhor é longânimo, mas o Senhor, ele também é justo. A introdução diz assim: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel, isso está na lição que você tem aí em mãos. Ezequiel capítulo 14, versículos 12 a 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. É interessante nós prestarmos bastante atenção nisso aqui, que o comentarista coloca, porque ele acredita que a passagem em questão ela se referia em primeiro momento, em primeiro plano, a qualquer nação que se rebelasse contra Deus. E num segundo momento, né, num segundo instante, referindo-se então a Judá, referindo-se a Jerusalém. Quando a gente lê a nova versão transformadora, o texto de Ezequiel, capítulo 14, os versículos 12 e 13, diz tratar-se de uma suposição. Quando Ezequiel está falando quando o Senhor fala a Ezequiel, supostamente, né, independente de como, mas entende-se aí que independente de como nós interpretarmos o texto, o certo é que Deus tem soberania. Deus é soberano, já falamos isso em algumas outras lições. Deus é soberano para agir da forma como ele bem entender. O certo é que Deus trará juízo sobre todas as nações que não obedecerem.
Se não há obediência a Deus, o juízo virá. Seja agora, seja no tribunal do grande trono branco, mas a justiça virá. Independente da interpretação que você faça desses versículos aqui que nós temos em mãos. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Apesar de que cada um de nós, meu irmão, minha irmã, terá que dar conta de si mesmo a Deus, há situações em que uma nação inteira acaba sendo atingida pelo juízo de Deus por conta dos atos cometidos pelo povo dessa nação. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Sodoma e Gomorra, por exemplo, juntamente e com ela algumas cidades vizinhas, foram destruídas por causa da vida de pecado que as suas populações levavam. Sendo que Ló e as suas filhas foram poupadas da destruição porque era justo diante de Deus e também por conta da intercessão que houve por parte de Abraão. Um caso mais específico. Lembre-se que nós vamos falar da intercessão que Deus não atende lá, por exemplo, no caso de Noé, Daniel e Jó, que é o capítulo, os versículos que nós estamos estudando, que mesmo que houvesse essa intercessão por parte deles, salvariam apenas as suas almas. Olha só, fala até daí, os filhos, enfim, somente salvariam as suas almas. Justiça divina. E essa é a palavra-chave da nossa lição dessa manhã, justiça. Vamos prosseguir, então a gente entra agora no primeiro tópico dessa lição, sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição do pecado. E aí nós vamos para o primeiro subtópico, o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um aviso prévio. Amós capítulo 3, versículo 7, o Senhor fala através do profeta exatamente sobre isso. E nós vemos exatamente isso nas páginas das Sagradas Escrituras, que as ações humanas, a forma como o homem, né, age pecaminosamente, acabam por provocar a ira do nosso Deus, e isso acontece, meus irmãos, todos os dias. Se não, leiamos Salmo de número 7, o verso de número 11, diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Vejamos ainda Jeremias capítulo 7, quando nós lemos os versículos 17 e 18 do capítulo 7 do profeta Jeremias, diz assim: não vês tu o que anda fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Uma pergunta. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos a Deus, a chamada rainha dos céus. Idolatria. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Essa ira gerada em Deus, meus irmãos, acontece por conta da desobediência do ser humano aos mandamentos do Senhor. E essa desobediência gera, por causa da justiça de Deus, a necessidade da aplicação ou da aplicabilidade de uma retribuição. E essa retribuição que nós conhecemos como juízo de Deus. Mas, conforme o comentarista pontuou, o juízo divino, ele não é normalmente aplicado de forma imediata na vida dos desobedientes. Essa justiça, esse juízo divino não é aplicado de forma imediata. Por quê? Deus é longânimo. Deus é misericordioso. O Pai Celestial, o nosso Deus, normalmente, ele dá chances de perdão, dá chances de reconciliação ao pecador, e através de exortações, através da palavra, orientando para o arrependimento. Porém, quando esse arrependimento ele não acontece, chega um momento em que a longanimidade de Deus para de operar. E aí, então, entra em ação a aplicação da justiça de Deus sobre nós. Ezequiel, capítulo de número 33, o versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Preste bastante atenção, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, e aí outra vez diz, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois
Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Um chamado ao arrependimento. Porque o Senhor não tem prazer na morte do justo, não. Mas o Senhor deseja que nos arrependamos e andemos na presença dEle. Continua o comentarista: o Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer a oportunidade de arrependimento. O perdão divino vem com o arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive, mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém, conforme nós mencionamos há pouco. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança, mas como ajudar quem não se ajuda? Precisamos querer, não é? O homem precisa querer essa ajuda de Deus, né? Aqui entra a responsabilidade humana na ação do arrependimento e mudança de vida, porque parte de nós, a longanimidade, o perdão da parte de Deus, e da parte de nós o arrependimento e a mudança de vida. Sem isso não há como alguém ser restaurado. Por mais que Deus queira fazê-lo, se não há mudança de vida, não há como ser restaurado. O comentarista continua dizendo: por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Sim, porque a justiça e a santidade de Deus foram ofendidas. E sendo ofendidas, então vem o juízo de Deus. Uma leitura, Romanos capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Vamos ler esse texto. Mas, segundo a tua riqueza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego, glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Glória a Deus. Aí nós vamos para o segundo subtópico, a primeira parte do oráculo, que está no versículo de número 13, a expressão, quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Então, conforme nós falamos no início da lição, quando nós abrimos aí o tema, todas as iniquidades e pecados terão que ser punidos. Todas as iniquidades e pecados terão que ser punidos. Por causa da justiça, por causa da santidade divina, independente de qual nação seja, independente de qual povo seja. Para alguns povos, essa punição ela acontecerá bem lá na frente, ou mesmo apenas no dia do juízo. Continua dizendo, existem inúmeras, melhor dizendo, formas de Deus castigar um desobediente costumaz que se recusa a ouvir a sua palavra. Melhor dizendo, né, o desobediente contumaz. Contumaz significa teimoso, né, insistente, alguém que se mantém em defesa de um posicionamento. Né, eu estou certo. A Bíblia está errada, eu que estou certo. Né? É um desobediente contumaz, que é aquele que insiste na sua desobediência, não aceitando mudar de vida, não aceitando se arrepender, não aceitando o arrependimento. Ele torna instável o sustento do pão. Como que isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Meus irmãos, os problemas financeiros, eles podem ser usados por Deus como armas de juízo. Você sabia disso? Podem ser usados por Deus como armas de juízo sobre a vida daqueles que desobedecem a tua palavra, que insistem em desobedecer, o desobediente contumaz, como nós vimos há pouco. Mas nem todos os problemas financeiros podem ser classificados como juízo de Deus. Mas Deus pode se utilizar dessas situações para trazer recompensas sobre a vida dos desobedientes, a recompensa de juízo, não é? Quando a gente lê em Ageu, capítulo de número 1, versículos 5 a 9, o texto diz: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeai muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestir-vos,
mas ninguém se aquece. E o que recebe salário de um sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. A palavra de Deus traz para mim e para você esclarecimento. Deus não lança juízo, meu irmão, sem um aviso prévio. Não é? Nós entendemos isso através da tua palavra. Se andamos em desobediência, aguardemos juízo da parte de Deus. E alguns agentes de juízo divino, ainda sobre essa identificação do juízo divino, nós temos a descrição desse juízo divino. O comentarista teve o cuidado de trazer para mim e para você. Javé quem manda chuvas e fertiliza a terra e os campos. Manda prosperidade, bonança. A Bíblia afirma que é Deus quem controla a natureza, é Deus quem determina como é que as coisas devem funcionar. Dizemos mais uma vez, Deus é soberano, Ele fez a terra com o seu poder, Ele ordenou o mundo com a sua sabedoria, Ele estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo Ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Jeremias capítulo 51, versículos 15 e 16. Deus é soberano. Mas aí, o comentarista continua: ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas de Baal. Meus irmãos, a tendência idólatra reinou durante muitas gerações em Israel. Começaram enquanto o povo estava ainda peregrinando no Egito. E aí, muito tempo depois, essa característica idólatra era observada no meio do povo, né? E o comentarista ele atribui isso, ele aponta muito claramente isso, onde eles atribuíam a deuses pagãos algo que apenas o Todo-Poderoso Deus poderia fazer. E eles estavam atribuindo isso a deuses pagãos. Inclusive, Deus ele mostrou aos egípcios que ele é maior do que todos os deuses adorados ali. Isso nós vemos, né? Quando o Senhor usou Moisés, e através da vida de Moisés, o Senhor manifestou ali aquelas 10 pragas sobre o Egito, e cada uma daquelas pragas desafiou um Deus adorado no Egito, mostrando a partir disso que só o Senhor é Deus e controla a natureza. Então o Senhor precisou, através disso, trazer esse juízo sobre os egípcios e mostrar para Israel que ele é Deus. Não somente para os egípcios, mas mostrar para Israel que só o Senhor é Deus. A seca era um sinal visível do castigo divino. Lembrando que nem sempre nós podemos atribuir a seca como sendo um castigo divino, mas que Deus pode usar a seca, né, usar-se dela com este fim de juízo. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes no campo de batalha. Então uma coisa vai desencadeando em outra, né? Quando Deus permitia que os inimigos de Judá os atingissem através de guerra, quando Deus permitia que os inimigos viessem, não é, contra Judá, a fome e a peste, ou as doenças, elas estavam presentes também, eram consequências dessa guerra, consequências dessas lutas enfrentadas por Israel através dos seus inimigos. Por exemplo, apenas para ilustrar, né, quando uma cidade como Jerusalém era sitiada é o mesmo que dizer cercada, não é? Mesmo que os inimigos não conseguissem destruir os muros da cidade para invadi-la, eles a cercavam e ficavam esperando que os alimentos da cidade se acabassem, né? As cidades eram cercadas, fortificadas, você já deve ter visto isso em alguns filmes produzidos aí,
onde os inimigos vêm e tentam invadir a cidade, não é? Escadas, garras, destruir, derrubar os portões, enfim. E no exemplo de Jerusalém, era uma cidade altamente fortificada. Então os inimigos cercavam a cidade, com o intuito de conquistar aquela cidade, cercavam, não conseguiam destruir o muro, subir os muros, não conseguiam destruir os portões, enfim, não conseguiam destruir os muros com as suas catapultas, com as suas parafernálias de guerra. Então eles cercavam a cidade, sitiavam a cidade. Nós temos relatos de vários sítios a Jerusalém, e esperavam que os alimentos da cidade se acabassem. Tendo em vista que, a partir do momento em que a cidade era cercada, não entrava mais nenhum alimento dentro dela. Não tinha como entrar alimento. E depois de um certo tempo, os alimentos iam acabando. O que acontecia? A fome ia se instalando na cidade. Olha só, Deus permitindo a guerra, através da guerra, a fome acabava se tomando conta da cidade, e com isso aumentava também o número de pessoas doentes, gerando então problemas ainda maiores para aquela cidade. Aí vinham as pestes, enfim, pessoas que morriam, estado de putrefação dos corpos, né? Enfim, um desencadear de situação. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura de animais ferozes. E aqui, os animais ferozes podem ser percebidos no texto aí, nós estamos falando sobre a identificação desse juízo divino, né? Eles podem ser percebidos aí na Nova Almeida atualizada. Talvez sejam animais carnívoros que Deus enviava para castigar a nação desobediente. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. A Bíblia é a verdadeira profecia de Deus. Atinge todas as nações, todos os povos, todas as línguas, inclusive com as suas palavras de juízo. E aí nós fechamos a sinopse desse texto, a síntese deste tópico. Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso, como nós falamos ainda há pouco. Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, né? Povo distante de Deus, desobedecendo a Deus, cálice do Senhor já para transbordar, e aí nós temos essa ação de Deus, e nós vimos aí nesse tópico aí os agentes do juízo de Deus, enfim. E aí nós fechamos este tópico e vamos para o próximo tópico, que é sobre a petição que Deus não atende. É o tópico de número 2 da nossa lição. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Aqui, o comentarista ele vai tratar de orações de intercessão feitas por justos que não seriam atendidas por Deus. Nós temos aí o exemplo de Moisés, não é? E também o de Samuel, e agora vamos tratar de Noé, Daniel e Jó, orações que Deus, intercessões que Deus não atendeu, que não seriam atendidas por Deus, né? Não que não atendeu, que não seriam atendidas por Deus. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Lembra-se disso? Nesse episódio, nós vemos a intimidade de Abraão, né? A intimidade do pai da fé, a intimidade que ele tinha com o Senhor, e ao ponto de ser ouvido em uma situação tão complicada como aquela de Sodoma e Gomorra. Como não haviam nem 10 justos na cidade, Deus as destruiu. Mas veja bem que Deus deu a oportunidade de salvação de Ló com a sua família, que não foi aproveitada pela esposa de Ló. Você lembra muito bem que a esposa de Ló acabou não aproveitando essa oportunidade, né? Se tornou lá uma estátua de sal. Isso nos mostra então que mesmo o Senhor dando oportunidade ao pecador, uma parte da responsabilidade é humana no processo. Começamos falando disso. Deus dá a oportunidade de arrependimento, mas há responsabilidade humana nesse processo de salvação, nesse processo de reconciliação, nesse processo de perdão, que é o quê? É se arrepender. É a pessoa agir de forma correta e determinada por Deus.
mudar, não é, a tua postura, mudar o teu jeito, o teu comportamento. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos dos pecados e rebeliões. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro, mas Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas. Aqui um exemplo de perdão numa oração intercessória da parte de Moisés. E a Bíblia nos mostra que esses dois grandes homens de Deus, eles foram, além de instrumentos divinos, pessoas que realmente se interessavam pelo bem do povo de Deus, chegando a clamar pela nação, clamar pelo perdão divino, mesmo em situação de extrema desobediência da parte do povo. Eles estavam desobedecendo, mas mesmo assim eles foram, clamaram perdão da parte do Senhor, e o Senhor os atendeu. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros e intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e voltem para Cristo. Aliás, Paulo nos exorta, não é? A orarmos por todos os homens, inclusive as autoridades instituídas, né? Quando ele escreve a tua primeira carta, tua primeira missiva a Timóteo, jovem obreiro, capítulo 2, o versículo de número 1, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Segundo tópico dessa lição, segundo subtópico, não é? Melhor dizendo, desse segundo tópico da lição, um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação do deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou a um ponto em que não havia mais retorno. Esse ponto que não havia mais retorno é justamente quando a longanimidade de Deus cessa de operar e, consequentemente, entra em ação a aplicação da justiça divina. Esse é o ponto em que não há mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até as pessoas, como aconteceu com Saul. O caso mais emblemático que nós temos dentro da Bíblia, e que nós vemos na Bíblia, foi o de Moisés. Não é? Moisés ele desobedece a Deus no caso das águas de Meribá, e por causa disso ele foi impedido de entrar na terra prometida. Lembra-se? E as Escrituras dizem que Moisés ele buscou diante de Deus reconsideração sobre o tema. Ele foi pedir ao Senhor: Senhor, reconsidere isso, Senhor. Mas Moisés não foi ouvido. Olha, em outras situações ele clamou pelo povo, e agora, por desobediência, né? E o Senhor, ele vai ao Senhor, busca a reconsideração de Deus sobre esse tema, não é ouvido. E além disso, ele é repreendido por Deus. Quando Deus fala para ele: ó, não toque mais nesse assunto, Moisés. Então há momentos em que Deus, de fato, né, não concede perdão. Se não leamos Deuteronômio capítulo 3, versículos 23 e 26, também naquela ocasião supliquei ao Senhor: ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus no céu ou na terra capaz de realizar as obras tão grandiosas e poderosas como a que tu realizas? A oração ela começa exatamente assim, né? Adorando a Deus, a grandeza de Deus, né? E, enfim, adorando ao Senhor. Aí ele vai: por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor estava irado comigo por causa de vocês, Israel, e não me atendeu. E disse: basta, declarou ele, não toques mais nesse assunto. Foi o que Deus disse para Moisés. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Então isso aqui nos mostra, meus irmãos, que quando chega o tempo da visitação de Deus com o juízo, não há como reverter, não tem como reverter, nem com a oração dos santos. O tempo de arrependimento é hoje. Não permitamos que o nosso coração se endureça pelo engano do pecado. O tempo de arrependimento é hoje. E aí nós temos aí
o 3, no slide aí saiu o subtópico 2, mas o subtópico 3, um erro de digitação, quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Mas, quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende às orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende, abjura, né, do seu Deus. Abjurar significa renunciar publicamente à fé, ou seja, apostatar, né? Renunciar à fé, abandonar a fé. O apóstata, ele volta atrás naquilo que ele cria e ele afirmava. Ele cria nas verdades do Evangelho, afirmava as verdades do Evangelho e de repente ele apostata, ele abandona tudo aquilo, ele volta atrás naquilo que ele cria, naquilo que ele afirmava para seguir outro caminho e na maioria das vezes totalmente oposto àquele que ele defendia anteriormente. O apostatar, a apostasia, melhor dizendo, é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes com Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Então o tempo da longanimidade de Deus havia terminado e eles sofreriam aí o juízo de Deus. E aí nós fechamos este tópico com a sinopse, aí, síntese do texto. Na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Os de Moisés e Samuel, os de Noé, Daniel e Jó. Irmãos, fechamos aqui mais esse tópico. Se tem sido bênção para a tua vida, eu quero pedir para você, né, curtir aqui, dar um like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo aí nas tuas listas de WhatsApp, com a família, com os amigos, no grupo da igreja, e também se inscrever no canal, se você não é inscrito, que a cada novo conteúdo, né, nós temos os nossos cultos transmitidos, você receberá aí a notificação. E se não segue a AD Rio Claro nas redes sociais, siga no Instagram, AD Rio Claro, no Facebook, curta a nossa página lá, AD Rio Claro, e também a página do nosso presidente, pastor Cisaque Valadares Oficial, e você ficará por dentro de tudo o que acontece na Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém. Terceiro tópico, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Percebam a situação apontada aqui pelo comentarista? As pessoas de Jerusalém acreditavam que, por causa da presença de alguns justos na cidade, Deus seria obrigado a poupar toda aquela população. Mas eles estavam totalmente enganados, não é? Aí nós vamos para o primeiro tópico. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Por geração dos profetas, nós podemos entender aí aquelas pessoas que viviam ali em Jerusalém e em Judá no período em que Jeremias e Ezequiel exerciam um ministério profético. Conforme citado há pouco, eles estavam se apoiando em uma suposição errada, uma suposição errônea a respeito de como Deus agiria, não é? O Pai é soberano, Deus é soberano, e Ele age da maneira que Ele quer, não se adequando a limites impostos pelos homens. Não, arrependamos, voltemos ao caminho. Deus não está preso a limites que nós impomos, não. Deus age da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Somada a essa razão apontada pelo comentarista, ainda havia aí a ação dos falsos profetas que traziam mensagens mentirosas. Nós citamos isso lá na primeira lição. Depois viemos aí ouvindo no decorrer do trimestre. Traziam mensagem mentirosa, mensagem de paz, mensagem de prosperidade, sendo que o juízo de Deus já havia sido
decretado sobre Judá, já havia sido decretado sobre Jerusalém. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Então aqui, irmãos, mostra mais uma vez que o juízo divino já estava determinado sobre Jerusalém e que não seria revogado. Isso era fato, não seria revogado. E com esses três justos, caso eles estivessem na cidade, eles não teriam, Noé, Daniel e Jó, não teriam o seu clamor por misericórdia ouvido por Deus. Mas Deus lhes permitiria escapar do que chegaria ali. Foi o que aconteceu com Jeremias. Quando Jerusalém foi conquistada por Nabucodonosor, foi permitido que a Jeremias escolher o que ele queria fazer. Se ele gostaria de ir para a Babilônia, ou se ele queria continuar em Jerusalém. Deus tem poder para livrar aqueles que são fiéis a Ele. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os três justos são mencionados, vêm acompanhados da chancela de autoridade espiritual. Diz o Senhor Jeová, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová. Né? Conforme citado aí, quando chega o momento do juízo de Deus, meus irmãos, ser aplicado de fato, não há mais volta. Mesmo se os servos fiéis ao Pai começarem a clamar, começarem a interceder, como nós vimos ainda há pouco. Segundo subtópico, Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre dois grandes e antigos patriarcas. Nós encontramos, não entre poucos teólogos, discussões a respeito do nome de Daniel estar junto com o de Noé e Jó. Porém, meus irmãos, vamos acreditar no que a Bíblia diz, porque Daniel foi um grande homem de Deus. Mesmo estando na corte de Nabucodonosor, ele se mostrou um grande homem de Deus. Ou seja, ele mesmo sendo um jovem, mesmo sendo ainda jovem, já havia mostrado aí a sua fidelidade ao Senhor Deus. Quando nós lemos, né, o livro do profeta Daniel, nós vemos esta fidelidade, esse comprometimento, esse posicionamento, essa postura de um verdadeiro homem de Deus, um servo de Deus. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Eles não eram israelitas, porque Jacó nasceu muito tempo depois, não é? De Noé e de Jó, né, terem vivido na terra, mas esses dois homens, eles foram grandes exemplos de servos fiéis a Deus. Nós lemos exaustivamente na palavra de Deus a respeito deles. Mesmo passando por situações de extrema provação, de extrema adversidade, se mostraram fiéis a Deus. E a Bíblia afirma que eles foram justos e fiéis a Deus enquanto viveram. Ou seja, toda a tua vida foram justos e fiéis a Deus. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. De fato, a justiça divina ela pode ser comparada reiterando, a justiça humana ela pode ser comparada a trapos de imundícia. Está na palavra de Deus. Então entendamos que somente através do sacrifício de Cristo é que nós recebemos a justificação. Ou seja, nós nos tornamos justos diante de Deus, porque a justiça de Deus nos alcança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Profeta Daniel. Nos últimos tempos tem surgido questionamento sobre a identidade de Daniel, apresentado nesse trio de justos. São dois os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel na Bíblia. Primeiro, a grafia do nome, que Ezequiel emprega Daniel, não é como Daniel, usada no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos. Então aqui o comentarista ele quis trazer uma discussão teológica para a lição, mas é um tema que mais traz confusão do que esclarecimento, e não é bem o foco da nossa lição aqui nessa manhã. A Bíblia diz que era Daniel e nós cremos assim e ponto. Pelo menos eu prefiro tratar dessa maneira.
Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na Antiguidade Bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Então, Daniel foi um grande homem de Deus, isso nós não precisamos discutir, e era alguém que tinha uma autoridade, total autoridade espiritual para estar listado juntamente com gigantes da fé, como Noé e Jó, sem dúvida alguma. O anjo de Deus, inclusive, chama Daniel de homem muito amado por Deus. Glórias ao Senhor nosso Deus. E aí, assim, diz esse tópico, né? Segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado por causa dos justos da cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aí essa posição. Dentro da sinopse, nós podemos aí concluir, né, essa posição sobre Daniel, um grande homem de Deus. E aí nós concluímos a lição de hoje, meus irmãos. Dentro dessa conclusão, eu quero observar com você, é apropriado concluirmos esse estudo com as palavras de Paulo. Dentro de toda essa questão do juízo divino sobre a nação, para buscar o arrependimento, é apropriado concluirmos este estudo com as palavras de Paulo. Quais são as palavras de Paulo? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E ainda nós poderíamos complementar dizendo, Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. É claro, não é? Apóstolo João, essas palavras aqui denotam de fato, né, ser palavras de João, muito peculiares a ele. E de fato Deus é amor. Mas também Deus é fogo consumidor. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29. Portanto, estejamos todos sob aviso, para que nossos corações não sejam endurecidos pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós concluímos a lição número 6 deste trimestre que tem sido extraordinário para as nossas vidas. Mas eu quero deixar um convite para você, logo mais às 18h30, nós estaremos reunidos aqui no Templo Sede. Nós estamos transmitindo a Escola Bíblica do Templo Sede da Assembleia de Deus em Rio Claro, na rua 11A, número 242, na Vila Alemã. E às 18h30 nós teremos o culto da família, uma noite de louvor, adoração, palavra de Deus, conjuntos cantando, adoração, a palavra sendo ministrada. E eu tenho certeza que você e a sua família será edificada. Nós temos aqui um departamento infantil funcionando a todo vapor, plenamente, para atender você, para atender a sua família. Então, às 18h30, quero te convidar para estar presencialmente. Nós estaremos transmitindo através desse canal e também do Facebook, mas se você estiver presencialmente, tenho certeza que a experiência será extraordinária. Fica aqui o convite para você, ou em qualquer uma de nossas congregações espalhadas pelo campo de Rio Claro. Acesse o site adrioclaro.com.br, onde estamos. Você vai ver todas as congregações e poderá estar louvando ao Senhor, servindo ao Senhor juntamente conosco. Quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos pelo privilégio da salvação. Adoramos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de uma vez mais compartilharmos a Tua palavra. Senhor Deus, que ela seja, ó Deus bendito, como flecha ao alcançar corações dos homens, ó Pai bendito, trazendo-os, ó Pai, ao arrependimento, mudança de vida, direcionamento, Pai, para a Tua verdade, para a Tua palavra. E assim, Senhor Deus, sermos constantemente edificados e preparados para os últimos dias da igreja nessa terra, ó Pai bendito, e estarmos brevemente, Senhor, com o Senhor nos ares. Abençoa, Senhor, cada filho Teu. Pai, nós louvamos a Ti pela vida do nosso presidente, pastor Cisaque Valadares e toda a equipe de apoio deste canal. Louvamos ao Teu nome, Pai bendito, e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, que nós possamos logo mais, às 18h30, estarmos reunidos para uma vez mais adorar ao Teu santo nome. Tudo isso pedimos ao Senhor,
certos de que o Senhor nos ouve. Agradecidos somos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.